Querido, essa palavra que nós temos hoje é a segunda palavra dessa série que eu chamei de spin-off. O que é um spin-off aí para você que é mais antigo, não é novinho assim igual eu, né? Dentro de uma série, às vezes você está assistindo na internet, na televisão, eles fazem uma outra série derivada daquela história. A nossa série maior desse ano se chama Segunda Chance. 1ª e 2ª Samuel inteiro, 21 semanas, a maior série que eu já fiz na vida. E dentro dela nós chegamos no 2 Samuel capítulo 6 e 7. E nós vimos que Davi construiu uma tenda e colocou lá a Arca da Aliança. E nós vimos que Deus não tinha deixado eles fazerem um monte de coisa. Ele deixou Davi fazer esse tipo de coisa. Tinha tanto ritual, tanta ordem de como se chegava a Deus, mas parece que Deus abriu uma exceção e de fato foi a minha primeira palavra da semana passada, uma janela no tempo. Eu expliquei semana passada. Se você perdeu, entra lá no YouTube para você não ficar perdido, né? Igual a série, perdi o primeiro capítulo, vai lá assistir. O que aconteceu ali? Deus está abrindo uma janela no tempo para falar coisas que ele viria falar só lá no Novo Testamento. Davi experimentou a presença de Deus e aquelas pessoas experimentaram uma época da graça dentro do Antigo Testamento. Simplesmente abria uma porta e já entrava direto na presença de Deus sem a necessidade de outros intermediários, de outros rituais. Enfim, Deus abriu essa janela porque não aconteceu antes dele e não aconteceu depois dele até Jesus vir. E aí, qual janela é essa? Nós estamos estudando e vendo, nos aprofundando na adoração que era prestada neste lugar. Por que a igreja canta hoje? Em primeiro lugar, onde é que a gente aprendeu? Lá no tabernáculo de Davi. Ele foi o primeiro a introduzir instrumentos musicais, ele foi o primeiro a dar ordem aos cantores, a dividir por turnos, a adoração 24 horas ininterrupta durante o tempo todo, 24/7, todos os dias da semana. O que é que eles experimentaram nesse lugar? Talvez a gente não consegue imaginar, mas você consegue ver e entender, porque muitos dos salmos que estão aqui, que são o livro dos cânticos, né? Salmos são cânticos, muitos deles foram compostos aonde? Dentro dessa atmosfera. Então às vezes hoje você é abençoado com palavras tão extraordinárias. Você olha para um salmo, nossa, o que é isso? Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, Senhor. Que tipo de sede é esse? Então a ideia de a gente abrir esse spin-off, essa série dentro da outra série que nós estamos, é que nós viemos a nos aprofundar nessa área, que durante essas 4 semanas, hoje é a segunda, nós não venhamos mais como igreja a adorar da mesma maneira. Talvez você associe a adoração só com música. Eu vou citar isso aqui hoje, mas vou esmiuçar isso lá na última palavra. Talvez você entenda a adoração como algo que se faz apenas no templo. Enfim, cada um de nós temos um conceito. E eu vou abrir 2 textos. Um, evidentemente, é um salmo de número 135. E o outro eu vou começar falando de João, capítulo 4, verso 23. E eu vou terminar ele na próxima semana. Mas eu quero começar contigo dentro desse propósito, dentro desse entendimento. O que é adoração e por que isso é importante? Por que eu tenho que saber a respeito disso? Salmo 135, minha introdução. Os ídolos, verso 15. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não pode escutar. Nem há respiração na sua boca. E aqui a parte mais forte, eu até sublinhei para você na tela. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Como eles quem? Como quem tem boca e não pode falar, tem olho e não pode ver, tem ouvido e não pode ouvir. Esse texto, quando você está fazendo o estudo da idolatria, quando você fez provavelmente os antigos primeiros passos ou fundamentos, um dos estudos a gente vai abordar com mais detalhes. E a palavra-chave aqui é ídolos. Ídolos, guarde isso. Ídolo sempre tem a ver com adoração. E o segundo texto, João 4, 23. Ali eu acho que eu marquei 22, mas eu marquei errado, é 23. Mas vem a hora, esse aqui é Jesus falando, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quando nós falamos dentro do Salmo 135, aqui é o 23, tá? Não é o 22. Quando nós falamos do Salmo 135, imediatamente vem na tua mente imagens, né? Os ídolos das nações, prata, ouro, feito de mãos humanas, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. E aí você pensa hoje num contexto, né? Não, mas eu não adoro uma estátua, eu não adoro isso, eu não venero isso.
idolatria é muito mais do que você pedir para uma estátua, se curvar para uma estátua, acender a vela para uma estátua. Idolatria é qualquer coisa comum, criada, ou até um pensamento que você entende como sagrado, que você dá um sentido de sagrado. Por exemplo, esse celular, ou poderia ser uma pedra, poderia ser qualquer coisa, ele é um objeto, ele é qualquer coisa. Porém, se um dia eu passei por uma situação, um acidente, e nossa, eu estava no meu bolso, fui lá para o Rio de Janeiro, né, ter uma bala perdida e pá, pegou bem no meu celular. Não, isso aqui agora é o meu objeto da sorte. Ele deixa de ter um sentido comum e eu dou agora um sentido sagrado. Onde eu for, eu levo ele. Se ele não tiver comigo, alguma coisa ruim pode acontecer. Percebe que é algo bom, ele tem um propósito, ele tem um sentido, mas eu mudei completamente o sentido dele, porque eu dei um sentido de sagrado. E você pode colocar isso para qualquer coisa, por uma fita, por uma pedra, por uma estátua, não interessa. Mas se quem criou isso aqui foi um homem de Deus, foi um cara abençoado, foi um cristão, não interessa. Tudo que você coloca um sentido de sagrado, que não é direcionado a Deus, se torna um ídolo. E por que isso é importante? Você viu como termina o verso 18 do Salmo 135? Tornem-se como eles quem? Como o objeto, aquele que assim o faz. E por que isso é importante? Porque dentro de mim, dentro de você, quando eu estou falando a respeito da humanidade, nós somos um adorador incessante, tem uma necessidade de expressarmos essa adoração em algum lugar. Se você estudar a história do mundo, se você estudar a história da humanidade, você vai ver desde o começo, sempre o ser humano vai buscar algo para ele adorar. Se você pegar aquele índio lá no final do Amazonas ou de qualquer lugar, ele vai venerar alguma coisa, seja uma árvore, seja o sol, seja alguma coisa. Você pega qualquer pessoa em qualquer continente, em qualquer civilização, em qualquer época da história, sempre vai ter um objeto de adoração. Qual é a máxima do ser humano em sentido de poder? Os grandes imperadores, eles querem ser considerados deuses, porque eles querem adoração. Está dentro de nós, está dentro de nós essa necessidade de adorar. Porque se você está acompanhando a série, você já sabe qual é o sentido. Deus nos criou com essa inclinação para adorar a Ele. Deus nos criou com o propósito de refletirmos a glória dEle, de adorarmos a Ele e Ele ter comunhão conosco. Uma vez que essa comunhão foi quebrada, a necessidade da adoração não some, ela não vai embora, ela está lá dentro. E se você não direcioná-la de novo para o objeto pelo qual ela foi criada, você vai mal direcionar ela, e vai tentar buscar felicidade, você vai tentar buscar sustento, você vai buscar conforto e segurança em outras coisas que não é Deus. E todas elas teoricamente são boas. Por exemplo, você vai buscar conforto, segurança, um sentido de pertencimento, identidade e futuro, aonde? É o mal do nosso século, na carreira. As pessoas hoje, elas idolatram, muitas delas idolatram a carreira, idolatram o seu trabalho. O trabalho é bom, o trabalho dignifica o homem, a Bíblia não é contra isso, pelo contrário. Porém, existem estações em que eu e você, nós precisamos capitalizar. Existem estações da nossa vida que você comprou um apartamento, comprou uma casa, fez um empreendimento novo, você entrou dentro de uma conquista nova, dentro de um objetivo novo, você começou uma faculdade, enfim, são coisas que tomam o teu tempo e sugam a tua energia, e isso é bom, isso não é ruim, é necessário. E aí o que a gente faz? A gente é obrigado a trabalhar mais, horas extras, você é obrigado a abrir mão de certas coisas. Porém, quando isso se torna um padrão, porque são temporadas, uma temporada de você entrar no empreendimento, uma temporada de você fazer uma faculdade, uma temporada de você trabalhar mais para pagar uma certa dívida, uma temporada que você vai abrir um negócio, uma temporada, vai tomar de você mais tempo, é óbvio, isso não é ruim, mas quando isso se torna um padrão, não tem um começo, mas não tem um fim, e você fala assim, não, ano que vem eu vou parar, ano que vem eu vou diminuir, daqui 6 meses eu vou diminuir, e se repete, deixa eu te dizer, toma o lugar de Deus, você não busca mais a Deus como você buscava, você não tem um sentido de segurança mais em Deus, você tem um sentido de segurança onde? Em você, porque você começa a pensar, você começa a ficar ansioso, se eu deixar de trabalhar, se eu não conseguir, se não entrar aquele outro, se não fechar aquele negócio, aí é uma bola de neve, e vai indo, e no fim das contas, se torna um ídolo.
apesar de ser uma coisa boa. Deveria ser uma estação onde você vai, você se entrega e vai, mas ele não tem um fim. E aí, como é que você sabe que se torna um ídolo? Porque começa a roubar aquilo que é mais importante para você, que é a tua família. Você está com a tua família, mas ao mesmo tempo não está. Você senta em uma roda de amigos, mas se chegar a brilhar esse negócio, a pipocar, meu Deus, começa a dar um negócio em você, enquanto você não olha o celular, você não está presente em lugar nenhum. Por quê? Porque o objeto da tua adoração molda o teu comportamento. Tudo aquilo que você adora, você dá valor. Tudo aquilo que você dá valor, você investe recurso, investe tempo, e você gravita a tua vida em torno daquilo que é importante para você. Todos nós como seres humanos, porque nós temos uma necessidade de busca, de algo que nos dê segurança, algo que nos dê sentido, algo que nos dê propósito. Isso está dentro de nós. É o Espírito Santo que era para ser esse objeto, é o Espírito Santo que é para ser o afirmador, é Deus que é para ser o sentido pleno de segurança e refúgio. Mas quando você tira o foco dele e coloca no teu trabalho, coloca às vezes na tua esposa, no teu marido, às vezes nos teus filhos, o sentido da tua vida é eles. Sim, existem as estações que eles necessitam de mais cuidado e tudo isso e tal, mas quando se torna um padrão, aí eles crescem, e aí o que acontece? Não, agora chegaram os netos, sou eu que tenho que cuidar também. E aí vem, quando você piscar, acabou a tua vida, e tudo aquilo que você gostaria de fazer, entregar, foi entregue para coisas boas, mas se toma o lugar de Deus, a Bíblia chama de idolatria. E a chave aqui, querido, a palavra de hoje é a atitude de adoração. Por que é importante você entender sobre isso? Porque se você não souber aquilo que está na tua vida, que está tomando o lugar de Deus, você vai cada vez mais se afastar dele, e você não vai conseguir ouvir as direções que você tanto precisa, você nunca vai se sentir de fato realizado. Ainda que você seja bem sucedido na tua carreira, o que acontece? Quando termina um grande projeto, você alcança, você faz uma festa, você celebra, e no dia seguinte, preciso arrumar mais alguma coisa, preciso entrar em um novo projeto, preciso ver mais, enfim, é uma roda sem fim, não tem fim. Por quê? Porque o objeto da tua adoração, a única coisa que vai te trazer satisfação plena, é estar na presença dele. A ideia de como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti. Um dia na tua casa, Senhor, é tão bom, que é muito melhor do que 1000 em outros lugares. Que tipo de expressão é essa? O que ele experimentou naquele lugar para dizer um negócio desse? Eu quero saber, e é por isso que nós estamos nessas 4 semanas, tentando agora entender um pouco melhor. O que significa essa palavra, adoração? Em português, é só ela que tem mesmo, mas a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, predominantemente no hebraico e no grego. Eu vou trazer 2 palavras, uma de cada, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. Tem várias palavras tentando explicar que tipo de adoração você está querendo dizer. Por exemplo, uma palavra traduzida para nós só como adoração, dentro do Antigo Testamento, é uma palavra chamada shaká. Essa palavra você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 23, quando fala assim que Abraão chegou e se prostrou diante dos hititas, que eram um povo lá. E quando fala se prostrou, essa palavra shaká é uma palavra me curvar em reverência de longe, como quando você chega no trono, imagina o trono de um rei, lá de longe, você não vai se chegar ao rei, você não tem essa intimidade, então você shaká, então você se prostra. Quando é que você entende que ela é depois traduzida como adoração para nós? Dependendo do contexto. No capítulo anterior, Gênesis 22, fala que Abraão chamou Isaac, falou para o servo assim, eu vou com Isaac ali subir a montanha para shaká, é a palavra. E o que ele traduzido para nós? Para adorar, é o sentido de que eu vou me curvar diante de Deus, prestar a minha adoração para Ele. E a maior parte da expressão adoração aqui no Antigo Testamento traz esse sentido de você prostrar-se em reverência a uma certa distância. Mas lá no Novo Testamento, dentro desse texto que nós lemos ali, João 4, 22 e 23, também vai falar que Deus, Ele procura adoradores, ou a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. A palavra aqui é proskuneo, e é a mesma tradução de adoração, né? Adorarão ao Pai em espírito e verdade. Porém, dentro da linguagem do grego, ela quer dizer que você não se prostra mais de longe para adorar a Deus. Esse tipo de adoração que agora está dentro do tempo da graça, está dentro do acesso que Jesus nos dá, a tradução mais literal dela, o sentido mais literal, melhor dizendo, é como aquela adoração que você chega diante do rei,
para pegar a mão dele e beijar o anel dele, no sentido de reverência. Então é algo mais próximo, é algo mais relacional. No Antigo Testamento Deus tinha colocado várias coisas, ensinando para eles: você não se achega na minha presença de qualquer jeito. Eu falei bastante sobre isso na semana passada. Então é algo que tem reverência, tem adoração, mas é mais de longe. Mas agora, dentro do sentido de Jesus, o que Deus quer que nós venhamos adorar? Mais como proskuneo, mais no sentido de que você pode se achegar mais perto do rei. Você pode pegar a mão do rei, você pode expressar isso de uma maneira mais íntima. Por que isso é importante? Porque é o meu primeiro ponto que eu estou diluindo aqui. A adoração mal direcionada nunca vai te trazer paz. Quando você não entende que você não precisa mais só estar lá de longe, adorar o Senhor só de longe, pedir que outros só que orem por mim, outros só que intercedam por mim, outros que vão na igreja e falem e busquem, é minha mulher que busque, meu marido que busque, minha família que busque. Você está de longe. E não é a ideia que Deus quer para você. Deus quer para você agora, dentro do Novo Testamento, a ideia de Jesus, quando morre. Lembra que foi o último texto que eu li semana passada? O véu do templo se rasga de alto a baixo. Não é você que vai a Deus, é Deus que vem ao homem, é Ele que quer se relacionar contigo. E agora, dentro desse sentido todo, você precisa entender que se eu fui moldado para adorar, eu tenho que aprender como isso se dá. E como Deus quer que se dê agora? Proximidade, intimidade. Como é que você vai adorar algo que você não entende? Talvez uma maneira mais simples de você entender o que eu estou querendo dizer, quanto isso é importante, sejam os ídolos que a gente chama, os artistas, né? Cantores, que as pessoas chamam às vezes de ídolos. O que acontece? Como é que você reconhece o ídolo de algum artista, por exemplo? Você passou, hoje o rock não está mais na moda, mas deixa eu trazer um exemplo mais da minha geração, da minha época, né? Como é que você reconhece alguém que é fã de rock, tem um ídolo ali? Como? Ele vai se vestir coisas que reflitam o objeto que ele adora. Ele vai decorar o quarto dele com posters, com coisas que reflitam o objeto da adoração dele. E se ele for mais diligente, ele vai procurar saber o que o fulano lá gosta, né? Ele vai querer cortar o cabelo dele igual, ele vai querer fazer uma tatuagem igual, ele vai querer usar as mesmas coisas que ele. Quando você topa com uma pessoa dessa, você pensa: esse cara aí é fã do fulano. Talvez, né, um dos mais conhecidos de todos seja o Elvis Presley. Você já conheceu um fãzaço mesmo do Elvis Presley? Eu conheci alguns assim, tem até uma pessoa, né, não vou falar, vamos descobrir. Mas você olhava para ele assim, cara, costeleta desse jeito, nessa época que nós estamos vivendo, cabelo, eu já não poderia ser um fã fanático do Elvis Presley, com certeza, né, ia ser um fã frustrado. Mas, poxa, o cabelo desse jeito, e esse cara aprendeu a cantar por causa do Elvis. Imagina qual é o timbre que ele foi buscar para ficar parecido com quem. E quando você conversa com ele tem disco, ele tem isso, ele só fala disso. É uma evidência do quê? O objeto da tua adoração molda o teu comportamento, e quem tem contato contigo automaticamente tem contato com o objeto da tua adoração. Você está me entendendo? Se Deus é o objeto da tua adoração, se Jesus é o objeto da tua adoração, você não se veste mais de qualquer jeito. Você vai buscar, pedir para Ele: Senhor, como é que tu quer? Tu não fala mais de qualquer jeito. Você vai buscar: Senhor, o que tu quer? O que o Senhor quer que eu tatue aí no meu coração aí? O que o Senhor quer que quando alguém se encontre comigo tenha a evidência? Não, esse cara aí, ele é o ídolo dele, de fato é o Senhor. Quando nós não trazemos essa evidência, tem alguma coisa que nós estamos deixando de fazer. Se não é evidente para as pessoas, eu não estou falando para você sair vestido disso ou aquilo, né, que as pessoas vejam, não, religiosidade é uma coisa, genuína, autenticidade do evangelho é outra. Quando você fala, quando as pessoas começam a conviver um pouquinho mais contigo, elas falam assim: você tem um negócio diferente, né? Você tem um negócio. Isso aí você já sabe, ela sabe, você já sabe, é o Espírito Santo dentro de você. São os seus olhos que olham de uma maneira diferente, são as atitudes que refletem algo diferente, você carrega algo diferente, porque tudo aquilo que você faz com uma consistência diária é refletido na tua vida automaticamente. E a ideia aqui, querido, que a adoração não é um negócio que você faz no final de semana. A adoração não é as músicas que a gente canta, porque geralmente a gente associa a adoração aqui, aquelas músicas mais lentas. Deixa eu botar um negocinho diferente aqui, nós vamos falar em detalhes sobre isso, onde entra a música especificamente dentro desse processo, na última palavra dessa série. Mas o fato é que não é algo que nós fazemos durante a semana, é algo que precisa ser consistente, porque quando você adora aquilo pelo qual você foi criado para adorar, você chega no máximo da tua potencialidade.
E aí você sabe que o mundo pode virar um caos, e tudo que você tem que fazer é entrar na presença do Rei, do Senhor dos Senhores, para beijar a mão dele. E você sabe que um pouco da presença do Senhor sobre a tua vida, quando você sai, aquilo reflete na tua casa, reflete no teu negócio, reflete em todos os lugares. Olha, a circunstância pode não mudar. Você entrou, você está numa situação difícil, e Deus não promete que Ele vai fazer assim e acabar com todos os teus problemas. A circunstância pode não mudar, mas uma vez que você entrou na presença de Deus, querido, a perspectiva sobre aquilo que está acontecendo sempre muda. Isso é uma chave para você. Sempre vai mudar a tua perspectiva, porque quando a gente está angustiado, você chega para Deus, os teus olhos estão muito na terra, você só consegue ver aquilo que você não consegue fazer. Você só consegue olhar para aquilo que é humano, para aquilo que é terreno, e aí você fica desesperado, você fica ansioso. A ansiedade nada mais é do que preocupação excessiva com alguma coisa que pode vir a acontecer, e você tem uma certeza que vai acontecer o pior, e aí por isso você fica ansioso. A ideia de quando a Bíblia fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele traz o contexto desse texto inteirinho ali. Olha para os lírios do campo, está se preocupado com o que vestir? Eles não se preocupem, nem Salomão no alto da sua glória se vestiu como eles. Ele vai terminar lá dizendo assim, olha, não fica se preocupado com a vez de comer, beber ou vestir. O pai que alimenta os passarinhos, que não trabalha, não semeia, nem colhe, alimenta eles. Quanto mais você que é precioso aos olhos deles, será que Deus não vai olhar para você? E quantas dessas coisas aqui, querido, roubam o nosso pensamento? E o que você tem que entender, que é o meu segundo ponto, que a adoração não é uma fórmula que você vai repetir. A gente associa, né, a falta de definição, talvez, dela faz com que algumas coisas sejam meio confusas, mas você associa muitas vezes a adoração a só uma música. Tem um pad lá atrás, André? Ou cadê o Felipe? Põe um padzinho ali, deixa eu ensinar um negócio para vocês, eu mostrar algo para vocês. Quando eu falo assim, só vai e põe um pad, você vai descobrir o que é um pad agora. Vamos adorar a Deus. Liga lá, Felipe, abre lá. Esse é um pad. Você já associa, não, isso aqui é adoração agora. Por quê? Porque agora o pastor falou mais baixo, colocou um grave na sua voz, e ele vai falar diferente. E aí ele vai subindo o tom aos pouquinhos, ele vai subindo o tom aos pouquinhos, ele vai subindo o tom aos pouquinhos. Eu vou esperando para quando chegar aquela frase de efeito ali, de repente agora faz uns, coloca umas notas aí, Felipe. Olha, nossa, agora pronto, céu na terra, bate a foto, bate e posta. Mais um acorde aí, Felipe. Olha, agora pronto, anjos correndo ao redor. É o momento de você postar a foto na internet. Isso aqui é ferramenta. Isso é bom, é extraordinário. Não sei você, mas eu já começo a dar vontade. Vou parar de pregar agora, vou começar a orar. Porque isso aqui é uma ferramenta. E o que eu quero dizer para você dentro desse meu último ponto, que é onde eu quero correr agora, que é onde as pessoas confundem o que é adoração de fato. Davi instituiu a música. Isso aqui é uma ferramenta, ela te ajuda a você eliminar as distrações. Deixa só o pad, Felipe. Quando você joga isso aqui atrás, para eliminar aquele que a gente chama de ruído branco, aquelas outras coisas menores. Aí você coloca um acorde, agora pode tocar, Felipe. Você automaticamente, aí, vamos parar e vamos orar. Ei, mente, onde é que você estava? Depois eu vejo quanto é que deu o jogo, volta para cá. Isso é ferramenta. E sim, vai mexer com a tua emoção. A música, Deus criou um universo dentro do ambiente musical, a gente vai ver isso na última palavra. Música é uma das poucas coisas que a gente faz aqui, que a gente vai continuar fazendo no céu. Ela é uma ferramenta extraordinária, move, direciona as tuas emoções. Porém, é onde eu quero chegar aqui. Você não pode colocar dentro de uma fórmula, dentro de uma caixa, de que eu só consigo adorar a Deus quando tem música, ou através de música. Porque senão você fez da música o teu ídolo também. Que não depende de Deus, depende se tiver a música, depende se tiver o instrumento, depende se for aquele ritmo. Só quando essa pessoa começar a cantar, aí sim a adoração vai fluir. É como se você tivesse ido para um encontro romântico e você pegou os versinhos de outra pessoa para ler para a tua amada, para o teu amado. Se você, um zero à esquerda de romantismo, ela já vai achar o máximo. Mas se vai começar a jantar mais vezes, vai fazer isso mais vezes, vai chegar uma hora, e quando é que você vai escrever do teu coração?
ela aceita as primeiras expressões, porque você não sabia nada, mas agora vamos evoluir no nosso relacionamento, na nossa intimidade. Então, finalmente você escreve alguma coisa para ela, e você chega lá e você lê: querida, seus olhos, seu coração, você é tudo para mim e tal, e faz muito sentido, ela ama aquilo. Porém, se você repetir, só ficar lendo também não é legal. Qual é a melhor parte? Quando você larga tudo isso aqui, olha dentro dos olhos dela, e aí você rompe as barreiras, rompe a vergonha e começa a dizer algo que está no teu coração de fato. Pode até nem ser tão bom quanto as palavrinhas que você escreveu ou do amiguinho que você pegou, mas com certeza é aquilo que vai mover o coração daquela outra pessoa. Você concorda comigo? Por que você acha que seria diferente em relação a Deus? Quando a gente ora orações em devocionais, elas são os primeiros passos. Eu sou a favorzaço dos devocionais, né? Devocionais que tem por aí são fantásticos para você começar um hábito, para criar uma consistência diária de comunhão, para falar com Deus. Mas se você só fica dentro deles, querido, é você ir para o encontro toda semana e toda vez com as palavras de outra pessoa. As tuas até não podem não conter tanta coisa bonita como tem no devocional, mas são aquelas que Deus mais quer ouvir. A canção que Deus quer ouvir da tua boca não é a melhor afinação. Deus não está ouvindo a tua voz e está julgando você pela qualidade da tua voz. Gente, ao redor do trono tem anjos, querubins, serafins. Pensa num coral sobrenatural. Nada que possa fazer aqui na terra vai se comparar ao que tem lá. Então Deus não está impressionado, nunca vai ficar impressionado com nada que a gente faça aqui, que Ele já não tenha lá. Por que é que Ele pede para nós fazermos isso? Ele quer o nosso coração. Portanto, nunca mais leia as coisas que estão ali apenas e termine a tua adoração quando terminar aquilo ali. Aquilo é uma ferramenta, a música é uma ferramenta. Eu amo a música, é a minha linguagem de comunicação com o Senhor, uma das minhas linguagens mais fortes, e ela é uma ferramenta. Porém, quando eu começo a produzir demais e depender demais dela, ela se tornou o meu ídolo, ela se tornou a minha distração. Por que eu fiz esse exercício com você? Porque quando as pessoas, elas postam essas coisas na internet, entendem, elas são sinceras, eu acho, quando elas fazem isso, elas entenderam que a adoração é aquilo, é a luz. Nós vamos nos mudar para um outro lugar, vai ter um ambiente melhor, maior, mais confortável, vai ser uma luz menor. Por quê? Porque Deus se manifesta? Não, porque a tua distração diminui, você não vê o que está acontecendo ao redor, então teu foco está ali. É para te ajudar, é uma ferramenta. Vamos ter um monte de luz e tal, vamos ter um monte de luz e tudo mais, porque aquilo ali, se for bem aplicado, né, não ficar lá aquela piscaceira só, você vai entender que, nossa, aquilo vai te ajudar. É arte, gente, é arte, ela é para te ajudar aquilo. Agora, quando você faz daquilo o objeto, a essência, não, porque senti algo legal, que emoção boa que é estar aqui, aí você posta céu na terra. Por que eu sei que não é céu na terra? Porque na segunda-feira continua a mesma coisa, continua os mesmos erros, continua o mesmo palavreado, continua as mesmas falcatruas. Por que eu sei que não é céu na terra? Porque é impossível você ter um encontro com Deus e continuar igual. Procure, digite lá Epifania no Google, e passagens sobre Epifania. Epifania é o encontro com Deus. Aí vai sair nessa lista aí versículos que falam de pessoas que tiveram um encontro com Deus na Bíblia. Veja qual é o contexto. Veja qual é o contexto de Moisés quando chega diante de Deus. Solo sagrado, o que é isso? Trovão, sarça que arde não queima. Ele não fica igual, ele não sai já pegando. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma foto. Estou na presença de Deus, meu Deus, deixa eu me esconder. Por quê? Porque a luz revela a sujeira que está em mim. É como se você andasse com uma camisa aí amarelada, que você comprou, que era branca, mas quando você chega na loja, você vê o que é o branco e fala, nossa, que cor que é essa camisa que eu estou precisando? Por quê? Porque aquilo que é puro, 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 revela aquilo que você achava que é puro. Quando Ezequiel tem um encontro, quando Isaías tem um encontro, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você acha que a primeira coisa que ele pensou é para ter uma foto? Para dizer, eu estou experimentando o céu na terra. João, quando tem a revelação de Apocalipse, quando vi o anjo, imediatamente me prostrei. Pedro, quando está ali olhando, e aí vem a transfiguração de Jesus, a glória vem, e ele, Senhor, vamos fazer uma tenda, vamos acampar neste lugar, porque a glória de Deus está aqui. Querido, todo mundo que tem um encontro com Deus, obrigatoriamente tem que ter uma transformação diante de Deus.
Por isso, existem canções que nos ajudam, que são boas. Essa canção, Levante um Aleluia, varreu o mundo, é extraordinária. E ela vai te ajudar a você, ela foi escrita no meio de uma dificuldade muito grande. Levanta um aleluia, mesmo que eu não possa enxergar, enfim. Mas você vai ter que produzir algo além dela. Ela é a ferramenta, é como se fosse a pista do avião para você começar, e o objetivo é decolar. E quando a gente chega lá, na hora de falar coisas em direção a Deus, a gente vira o avião e volta, estaciona tudo de novo. Quantas vezes eu já fui em lugares em que as luzes eram extraordinárias, a música era muito boa, a música boa, a letra até era boa, porém chega a hora de você dirigir a oração, a adoração para quem é devido, ou a música para quem é devido, que é coisas que falam a respeito dele. As canções de Apocalipse a gente vai ver depois, não tem nada a ver com a gente, com o que Deus vai fazer pela gente, é tudo a respeito dele. Santo, santo, aquele que há de vir, né? Glória ao Cordeiro, enfim, é tudo a respeito dele. Quando chega nesse momento que é para a igreja dirigir o foco, o objetivo da adoração a ele, daí termina. Não, agora já falamos sobre nós. Sabe, meu amado, eu quero encorajar você a cada gesto que você fizer tem que conter uma atitude interna, porque o que a gente leu em João 4:23? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem então é essa dimensão que a gente adora, não é física. A gente usa essas coisas aqui como ferramenta. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, nós vamos diminuir as luzes, para quê? Para diminuir a tua distração, e nós vamos usar uma canção para começar a nossa expressão de atitude diante do Senhor. A gente vai gastar mais tempo com isso aqui lá na última palavra, não é o objetivo hoje, mas eu preciso despertar isso em você. Tem canções extraordinárias, que você tem que colocar a tua intenção dentro disso tudo, porque senão ela é vazia. Que é o meu último ponto. O santuário é o lugar da adoração. Onde é que se faz a adoração? No santuário, no tabernáculo de Moisés. Onde é que se faz a adoração? No santuário, no tabernáculo de Davi. Onde é que se faz a adoração? Lá no santuário em Jerusalém. É a grande discussão de Jesus com a mulher samaritana, de João capítulo 4, que é o que a gente leu. Vai chegar uma hora que não vai nem ser lá naquele monte de Gerizim, nem lá em Jerusalém, mas os meus adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Isso aqui é físico. Eu consigo simular várias emoções para vocês, como eu expliquei para vocês. Está cheio de gente aí confundindo a emoção com a adoração diante de Deus. Mas nós, como igreja, nessas 4 semanas, nós queremos subir de nível. Cada vez que nós levantarmos, que você abrir a boca aqui para cantar, querido, não é a respeito dos teus gostos, nem dos meus gostos, é a respeito dele. A primeira parte do culto é aquilo que nós entregamos para ele, o nosso louvor, o nosso elogio, a nossa adoração. E nós queremos, sim, a gente canta às vezes músicas que falam para nós, que acordam a minha alma, não tem problema nenhum com isso, mas não podemos esquecer que esse não é o fim, esse é só o começo, para você despertar. E aí nós temos que terminar entregando para ele aquilo que é devido, porque é por causa dele, desse Deus todo-poderoso e extraordinário. Fique de pé, por favor. Eu quero terminar com essa frase aqui, uma ministra de louvor chamada Darlene Sketch. Cadê? E ela disse assim, ó: não importa quão magníficos os momentos musicais sejam, a menos que o seu coração esteja totalmente engajado na adoração que está sendo expressa, é apenas música. Se o meu coração não estiver engajado naquilo que nós vamos cantar agora, é apenas música. E música por música, nós não queremos ser um espelho do mundo. Quando as pessoas ouvirem a gente cantar aqui, elas têm que ter o desejo, o que está acontecendo naquele lugar. Não é pela afinação, mas é pelo poder e autoridade que é carregado nessas palavras. Como que é carregado? Do Espírito, porque eu tenho que adorar em Espírito. Christians Today fez uma pesquisa. Segunda música mais popular da história. Primeira música, Amazing Grace, Sublime Graça. Segunda música mais popular, Quão Grande És Tu. Você sabe que ela não foi escrita na intenção de ser uma música? 1885, um sueco chamado Carl Boberg estava voltando de uma reunião na igreja,
e de repente começou a chover, choveu um monte, ele saiu correndo, e aí chegou em casa, de repente a chuva parou, e ele morava perto de um lago, ele olhou para fora, os passarinhos daí, né, geralmente depois da chuva saem passeando, logo em seguida o lago veio o arco-íris, enfim, ele teve uma inspiração para escrever um poema, ele fez esse poema chamado em sueco, olha o meu sueco que bom, Storgod, não sei se é assim que fala, não faço nem ideia, mas esse é o título do poema dele. 40 anos mais tarde, um cara chamado Stuart Hine, ele é inspirado por esse poema, que foi baseado em quê? Estou olhando as coisas ao meu redor e vou falar coisas a respeito de Deus. E aí a máxima dessa música, do refrão dessa música é: quão grande és tu. Você percebe que é algo simples? E aonde é que você percebeu isso? Quando você olhou para os pássaros, quando você olhou para o lago, quando você olhou para as coisas ao teu redor, você viu as pessoas correndo, as crianças correndo, você viu a correria do dia a dia, e aí você pega aquilo, transforma no que você quiser, numa canção, numa oração, mas você põe atitude, e ela é uma canção se ela for só lida, mas quando você quer expressar ela é tão rica e tão preciosa. Eu quero fazer esse exercício contigo, eu vou ler os versos aqui para você, que tem a ver com aquilo que aconteceu lá, ó. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos. Lembra o cara olhando no céu azul de estrelas pontilhado? O teu poder mostra a criação. Tu olha para cima, vê as estrelas. O que a tua alma diz? Olha, minha alma, acorda. Então minha alma canta a ti, Senhor. O que a minha alma canta? Quão grande és tu. E aí entra outro aspecto. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre o seu cantar. Olha os montes, os vales, as campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. E você olha e diz o quê? Oh, minha alma, canta ao Senhor. Quão grande é o Senhor. Terceiro verso, você olha para a cruz. Você começa a olhar para as coisas e perceber Deus, Ele sempre vai te levar para a cruz. Quando medito no teu amor tão grande, o teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo o teu precioso sangue, amou minha alma, Ele pôde purificar. E qual é a tua resposta? Oh, minha alma, então a minha alma canta ao Senhor, quão grande Ele é. E por último, uma vez que você entende isso, você entende a cruz, é claro que você olha para o retorno dele, quando enfim Jesus vier em glória, ao lar celeste então me transportar, te adorarei prostrado. Olha o proskuneu, olha a proximidade, é isso que você quer dizer, para sempre, não mais hoje, mas para sempre, é o que nós vamos fazer na glória, querido. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Você pode não saber os versos, vai estar escrito lá, mas o refrão você já sabe, diz assim: então minha alma, pode dizer, querido, então minha alma, canta-te, Senhor, quão grande és tu. Diga mais uma vez para você decorar: então a minha alma, canta-te, Senhor, quão grande és tu. Se ninguém tem um problema seríssimo de memória, você já decorou o refrão. E agora, quando chegar nesse momento, você não precisa ler mais. Lembra? Deus não quer que você leia o teu versinho, Deus quer que você entregue isso. E você vai ver qual é a ideia da música, ela te ajuda a fazer isso. A gente começa meio cantando na carne mesmo, não tem problema, pode começar. Começa cantando na carne, e aí vai mexendo com o teu espírito. De repente teu espírito acorda, e você vai ver que lá no mínimo, no terceiro, no quarto refrão, acontece alguma coisa estranha dentro de nós. Nosso espírito se inquieta e você começa a expressar de fato algo espiritual diante do Senhor. Eu quero orar com você e eu vou te convidar juntos como igreja. Nós vamos terminar só com o som mais bonito de todos, que é o som da voz dos santos. Pai querido, Tua palavra é extraordinária, o Teu poder, Ele é inimaginável para nós. E esse poder e essa autoridade foi nos dada. Poder e o privilégio de entrar na Tua presença, Senhor, com um cântico, como diz os Salmos, de entrar na Tua presença com o coração prostrado, com o joelho prostrado, de fechar os meus olhos, de ter a certeza, Pai, de que uma vez que as distrações são eliminadas, eu tenho livre acesso à sala do trono, não para me curvar de longe, mas para chegar bem pertinho ao ponto de beijar as Tuas mãos, Pai, para chegar bem pertinho, Senhor, e perceber que às vezes as coisas que eu estou focando, que eu estou me preocupando tanto, são desnecessárias, uma vez que o Senhor é o meu sustento, uma vez que Tu és a minha provisão, uma vez que Tu és a minha proteção, uma vez que Tu és até o meu justo juiz. Se eu estou sendo caluniado, se eu estou sendo mal interpretado, Tu és aquele, Senhor,
cuja fonte é incessante, Pai. Tu és aquele que produz dentro de mim rios de água viva, incessante, ó Pai. Do meu interior faz brotar rios de água viva, Senhor. Não nos deixa como igreja permanecer, Senhor, só na atmosfera da terra, só na melodia, só, Senhor, transferindo adoração para outra pessoa. Pai, nos leva a esse novo nível, nos leva, Pai, a experimentar a presença preciosa e plena, como Davi experimentou lá diante daquele tabernáculo tão simples, ó Pai. Nos leva como igreja a entoar um cântico aqui, que tenha reflexo não só na nossa vizinhança, Pai, mas tenha reflexo nas cidades ao nosso redor, tenha reflexo no resto do nosso país, tenha um reflexo lá na eternidade, que faz com que de fato os céus se abram e a glória do Senhor seja intensificada no nosso meio, Senhor. Pai, é esse tipo de adoração que nós queremos te prestar, porque uma vez que nós estamos imersos nessa atmosfera de adoração, os nossos problemas, Pai, se tornam menores, a nossa perspectiva muda e o nosso coração se enche de esperança, de confiança. Se ele estava triste, ele se alegra. Se ele estava ansioso, Pai, ele se acalma, porque na Tua presença há refúgio, na Tua presença há segurança, Pai. E ao expressarmos esse cântico a Ti como igreja, nós queremos declarar a Ti a glória que é devida, um atributo Teu, a Tua grandeza. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Nós queremos cantar, Senhor.